Olá, bom dia a todos. Aqui no centro, Guido Nunes, do Grupo Globo. Uma pergunta para os dois, aproveitando, né, que a gente está com a taça aí, vocês estão ao lado da taça. A gente tem aqui Supercopa do Brasil e abaixo está dizendo Super Campeão do Brasil. Queria saber de vocês dois o que representa, qual o peso de fato de ser o super campeão da Supercopa do Brasil já nesse início de temporada. Bom, boa tarde a todos. É com muito prazer, tenho a certeza, que eu e o Mister estamos aqui, sinal que vamos disputar um troféu muito importante para os dois clubes. Como você fez a pergunta, os vencedores do campeonato e o vencedor da taça, podendo um dos dois conquistar este troféu. É um troféu, já tivemos a oportunidade de falar na apresentação desta competição, na CBF, que é um troféu, eu como europeu, nós valorizamos muito, os treinadores europeus valorizam muito este primeiro troféu, e de certeza que o Mister também, e a partir de hoje todas as equipas do futebol brasileiro vão valorizar muito este troféu, e tanto eu como ele queremos ganhar, como é óbvio. Mas é um sinal muito positivo. Nós dois já estarmos aqui é porque já ganhamos alguma coisa. Olha, eu acho que é uma oportunidade única, não é? Espelha aquilo que foi o ano de 2019, a campanha que realizaram Flamengo e Atlético. Eu acho que merecidamente abrem a temporada de 2020 com a participação em um torneio tão importante que referenda e valoriza muito tudo o que foi realizado, mas tudo o que os clubes também busquem para o ano seguinte. Então, eu acho que para todos nós, com certeza, será uma grande conquista e a oportunidade de confirmarmos aquilo que foi a trajetória das duas equipes, Flamengo e Atlético, ao longo de 2019. Aqui, pode ir? Aqui, à esquerda de vocês, Jorge e Dorival. Pedro Torres, da ESPN Brasil. Atlético Paranaense e Flamengo são duas equipes que gostam de colocar muita intensidade no jogo. Ainda é início de temporada, um calor muito forte que a gente está vendo aqui em Brasília. O jogo vai ser disputado pela manhã. O quanto o desgaste preocupa vocês por conta do horário mesmo, esse calor muito forte? Eu acho que, de uma maneira geral, é uma preocupação, Pedro. É uma preocupação porque é apenas a abertura de um grande ano, que eu não tenho dúvida será um dos anos, em termos de Campeonato Brasileiro, um dos anos mais difíceis de disputa. Temos aí apenas 30 dias dentro do clube, ainda é um tempo mínimo para um conhecimento de todo o elenco, de todo o grupo. O Mister já está há um tempo maior, é natural que já tenha uma outra condição, uma equipe muito mais adequada e muito mais equilibrada, porém o Atlético está buscando uma reinvenção. Perdemos aí quase 13 elementos, não é? 13 jogadores, 5 que eram muito importantes dentro da nossa formação. Estamos buscando acelerarmos esse processo de recuperação, encontrando um novo caminho. É natural que o desgaste aconteça, principalmente porque ainda não encontramos, né, esse equilíbrio que todos nós procuramos e aliado a tudo isso, a própria parte física dos atletas, que ainda não é adequada para que atravessemos aí o ano. É um horário que, em função das temperaturas do Brasil, que vai tirar intensidade ao jogo, não tenho dúvida nenhuma. Vocês às vezes veem jogos na Europa com ritmos mais altos e não tem muito a ver com o treinamento dos treinadores, tem a ver com a temperatura que permite que os jogadores estejam sempre muito mais frescos e ponham um ritmo muito mais competitivo, mais veloz nos jogos. E com esta temperatura no princípio do campeonato, para as duas equipas, ambas vão ter alguma dificuldade, como é óbvio. Mas está marcado para as 11 horas.
também eu e o Mister não sabemos bem porquê, porque é às 11 horas, mas temos que jogar e queremos rentabilizar a responsabilidade deste troféu e também temos a responsabilidade de podermos proporcionar um bom espetáculo a todos os torcedores, tanto do Flamengo como do Atlético Paranaense, amanhã possam estar aqui presentes no estádio. Boa tarde, Felipe Schmidt, da Globo. Queria perguntar a vocês dois se já conseguiram avaliar um pouco o estado do gramado, se já deu uma melhorada. Qual é a avaliação de vocês do estado do gramado hoje e o que acha como vai estar para amanhã? Não, fazemos. Olha, nós não fizemos nenhuma atividade diretamente no gramado. Eu acredito que, olhando de fora, esteja até em ótimas condições, por aquilo que nós observamos. Tenho certeza que fizeram uma preparação adequada para o tamanho do espetáculo e que amanhã tenhamos a possibilidade de buscarmos aí a melhor condição, o melhor jogo possível, tanto o Atlético quanto o Flamengo, proporcionando aí um ótimo espetáculo a todos os que estarão presentes. Bom, eu também não tive a oportunidade ainda de ver, de analisar o estado do gramado, do relevado, mas tendo a CBF pondo nesta competição um empenho muito grande, em que nada falte, tudo seja de grande qualidade, se amanhã, volto a dizer, não vi, se o estado do gramado não estiver em condições, que é aquilo mais importante que pode haver nesta competição, não é? Para que o jogo e para que tudo isto que rodeia nesta taça, o gramado não possa proporcionar às duas equipas um espetáculo de qualidade, aquilo que tem sido, na minha opinião, a qualidade desta competição e da organização desta competição perde um bocadinho de valor, porque ali é a componente mais importante que deviam ter e volto a dizer que eu não sei se está em condições ou não, se está bom ou não está, mas se não tiver, penso que é uma brecha que fizeram em termos de organização. Mas, como o Mister disse, parece que está bom e, portanto, ele também tem essa experiência. Vai estar à altura, de certeza, de ambas as equipas para proporcionar um bom espetáculo. Olá, boa tarde. Monique Vilela, da Rádio Banda B. Uma pergunta para você, Dorival, por favor. Você até já falou um pouquinho sobre a questão do tempo mínimo, né? Que se teve aí 35 dias, 40 dias de pré-temporada até chegar num jogo como esse. O quanto deu para aproveitar um período, não sei se você entende que seja curto ou suficiente para se chegar de uma melhor condição física, técnica e tática possível para um jogo de uma grandiosidade como essa? Olha, eu acho que foi um período importante. Nós tentamos aproveitá-lo da melhor forma. Fizemos duas partidas iniciais, né, já com apenas 6 dias de trabalhos na Argentina, né? Tivemos depois disso uma partida com o Atlético atuando pelo Campeonato Regional, mais um amistoso com o Grêmio lá em Porto Alegre. Então eu acho que nós aceleramos um pouco esse processo. Espero eu que amanhã tenhamos essa possibilidade, né, de estarmos já com uma situação adiantada, enfrentando uma grande equipe, uma equipe que não dispensa comentários, né, por tudo aquilo que vem realizando, muito bem dirigida pelo Mister e com certeza espero eu que tenhamos aí um grande espetáculo, façamos um grande jogo. O Atlético também se preparou muito para essa partida, sabendo a importância da abertura de uma competição, da abertura de um calendário. As duas equipes com certeza estarão prontas aí, aptas a proporcionarem um grande espetáculo. Boa tarde, aqui ao centro, Ricardo Lai, Fox Sports. Tudo bem, Dorival? Tudo bem. Mister? São duas perguntas, uma para o Jorge Jesus. O Atlético Paranaense, do jeito de jogar, da forma que atua, é a equipe que mais se assemelha ao jeito do Flamengo, ao estilo do Flamengo no Brasil? E para o Dorival, qual o principal paradigma que se houve, na sua opinião, que o Jorge Jesus quebrou desde que chegou ao Brasil? Obrigado. Bom, cada treinador tem a sua ideia, não é? O Mister Dorival tem a ideia dele
e, portanto, nada é igual ao que era o Atlético Paranaense o ano passado, não sendo alguns jogadores. Portanto, pelo aquilo que eu tenho analisado, o Mr. Dorival olha para o jogo de uma maneira diferente do treinador que estava na equipa do Atlético, porque é assim, nós treinadores, que todos nós temos ideias diferenciadas uns dos outros e temos o cunho pessoal, e portanto o Mr. é um treinador com muita experiência no futebol brasileiro, já treinou grandes equipas no Brasil, as equipas mais nomeadas, portanto é um treinador que ao longo da sua carreira já demonstrou o valor dele. Portanto, de certeza que vamos encontrar uma equipa bem organizada, uma equipa, volto a dizer, diferenciada, se calhar em termos até de sistema, do que era o ano passado. Boa tarde, Raíza Simplício aqui. Perdão. Imagina. Eu acho que a presença de profissionais de fora do país só vem a contribuir para que nós tenhamos um crescimento em todos os aspectos, em todos os sentidos. O futebol brasileiro sempre teve uma essência, sempre teve e foi mostrado e passado ao mundo como um exemplo. De repente, ao longo de um determinado período, nós tivemos realmente uma baixa. Temos que reconhecer que isso tem acontecido. A chegada de grandes profissionais como o Mr. Jorge é saudável, faz com que exista aquele repensar de todo profissional, o que é muito importante, e eu acho que nós temos que valorizarmos sim, reconhecermos e buscarmos os nossos caminhos para que continuemos o trabalho, um trabalho que sempre foi muito falado, que foi mostrado ao mundo, tudo aquilo que os profissionais brasileiros faziam e que, de repente, em um momento, acabamos deixando aí um lapso em razão de N fatos que aí teríamos que abrir uma discussão para que tudo acontecesse. O mais importante é que saibamos aproveitar a presença de todos os profissionais aqui dentro, que sejam muito bem recebidos sempre, que venham e consigam desenvolver os seus trabalhos, que é tudo o que o treinador brasileiro também deseja, que ele tenha tempo e a paciência, principalmente dos gestores, para que os trabalhos possam encontrarem um caminho. Senão nós continuaremos com esse imediatismo que infelizmente baseia-se o futebol brasileiro nos últimos anos, e isso tem sido um mal muito grande a todas as equipes e a todos os profissionais de um modo geral. Agora sim, meninos, boa tarde. Raíza Simplício, da Gol.com. Primeiro para o Dorival. Dorival, você trabalhou com alguns jogadores, faz pouco mais de um ano que você esteve no Flamengo. Eu queria que você falasse o que você vê diferente da época que você trabalhava no Flamengo para esse Flamengo de agora, mas focando, claro, nos jogadores que você trabalhou, como o Diego, o Ilharão, que chegaram a ter momentos até um pouco mais complicados com você. E para o Jorge Jesus, você, nos últimos jogos, sempre veio frisando que você estava preparando a equipe para esse jogo de hoje, especificamente. E eu queria saber quantos % a tua equipe está preparada, está pronta para esse jogo de amanhã. Olha, eu acho que foi muito saudável a passagem pelo Flamengo. Eu acho que alcançamos aí um vice-campeonato e acho que ajudamos a contribuir com a equipe para que pudessem estar presentes também numa fase importante, e já passando a fase inicial da Copa Libertadores. Eu acho que foi uma classificação que, tirando as equipes que tenham necessidade de estarem nessa fase de grupos, como vimos aí na abertura desse ano, algumas equipes já tendo dificuldades justamente pelo pequeno tempo, pelo pouco tempo de readaptação e abertura de uma competição, que é sempre perigosa. E, felizmente, com a campanha realizada, eu acho que foi importante e deu tranquilidade para que o próprio início de trabalho anterior ao Mister, com relação ao trabalho do professor Abel, também fosse
feita uma boa pré-temporada, fosse feito um bom trabalho anterior à chegada e posterior a isso, com a Copa América, com a aproximação de uma nova competição, eu acredito que o próprio Mr. Jorge já teve a possibilidade de ter uma equipe num processo de evolução e com os detalhes que ele conseguiu acrescentar, fez com que o Flamengo fosse uma equipe aí quase que imbatível ao longo de 2019. Eu não tive assim, eu tive muita satisfação, muito prazer, porque hoje também encontro o Flamengo 4 ou 5 jogadores que eram meus jogadores no Santos, né? E que hoje estão muito bem adaptados à equipe e num momento muito importante da carreira de cada um deles. Então, para mim, é uma satisfação, porque você vê jogadores que foram formados lá atrás, mais alguns que você acaba tendo encontrado em uma ou outra equipe ao longo da sua carreira e, de repente, você os vê todos reunidos e formando uma das melhores equipes do futebol do mundo nesse momento. Então, eu acho que é uma satisfação para qualquer profissional poder estar jogando uma partida de tamanha importância quanto esta. Bom, como todos sabem, nós começamos esta época, portanto, com uma pré-época mais atrasada que o normal, em função também da época que fizemos e da final do Campeonato do Mundo. Mas temos vindo a evoluir. Vamos fazer amanhã o 4º jogo. De jogo para jogo a equipa tem dado passo à frente. Que o Fluminense teve melhor no jogo com o Madureira. E tenho a certeza que amanhã vai estar melhor que o jogo do Fluminense. Portanto, nós como técnicos preparamos o nosso trabalho de forma que as equipas que nós trabalhamos vão evoluindo, não só diariamente, mas também jogo a jogo, e o nosso propósito e o meu, que é o que vai ser o 4º jogo, é que a equipa amanhã esteja já melhor, e já não me importa que se possa estar tão bem como teve com o Fluminense, porque ela teve bem durante 60 minutos, que já era um bom sinal. Agora, qual é a percentagem? Nós não conseguimos dizer qual é a percentagem. Boa tarde, Dorival, Mister. Queria fazer uma pergunta para o Mister. Sei que o assunto principal aqui é a Supercopa, mas queria aproveitar a tua presença aqui para falar sobre a repercussão que teve a sua última entrevista coletiva depois do Fla-Flu. Se gerou um debate muito grande sobre sinceridade versus arrogância. Eu queria saber como que você acompanhou essa repercussão, por favor. Bom, é verdade que não tem muito a ver para o momento, não é? Para o momento não tem muito a ver hoje para esta coletiva, mas ainda bem que me colocou essa pergunta, porque eu tive a oportunidade também de ver alguns programas desportivos e volto a frisar exatamente aquilo que eu disse na coletiva. Eu constatei factos. E os factos é que nós jogámos com uma equipa, Fluminense, que eu disse 2 vezes que o nosso rival, na minha opinião, estava muito mais forte que o ano passado. E disse que o nosso rival tinha como objetivo ganhar um troféu. E nós estávamos noutro patamar, porque tínhamos outros objetivos desportivos. Sou eu que coloco-vos agora esta pergunta. O Fluminense este ano disputa o título nacional brasileiro. O Fluminense este ano vai disputar a Libertadores. O Fluminense este ano vai disputar o Campeonato do Mundo. Então, o Flamengo está noutro patamar de objetivos. Acham que isto é arrogância? Deixa eu perguntar a vocês. Aqui à direita, boa tarde, Dorival, boa tarde, Mister. Minha pergunta para o... Obrigado. Aqui. Gustavo Henrique, canal Gustavo Henrique Dando Choque, Rádio Onda Mix. O Mister, com relação à participação do Flamengo
Eu tive a oportunidade de rever o clássico contra o Fluminense e, fazendo uma observação mais profunda, a gente percebe que você vem tentando melhorar o Flamengo ainda mais do que foi em 2019 e fazendo coisas diferentes do que foi em 2019. E todo grande campeão, quando chega num patamar, tem que se reinventar para continuar ganhando. Na minha opinião, o Cristiano Ronaldo é um bom exemplo disso. Essa leitura, ela é uma leitura acertada? Você está tentando criar um Flamengo ainda melhor e diferente para a temporada de 2020? Bom, nós técnicos todos nós queremos melhorar sempre a equipa cada vez melhor. E, portanto, vamos à procura de alternativas, de variantes dentro das suas ideias, que é o caso do Flamengo, de forma que ela seja uma equipa cada vez mais criativa do ponto de vista técnico-tático. E, portanto, todos estes três jogos que nós efetuámos, fizemos com essa intenção, tentando trazer para o jogo algumas ideias que ano passado não tínhamos, de forma que cada vez fôssemos mais uma equipa criativa. E, portanto, dizendo o que, respondendo à sua pergunta, essa é a nossa intenção, porque sabemos que as equipas, quanto mais criativas forem do ponto de vista tático, mais são do ponto de vista técnico. E, portanto, lançámos novos desafios aos jogadores. Hoje é muito mais fácil para mim lançar esses novos desafios que quando eu cheguei. Tenho 8 meses de trabalho comigo, portanto eles já me conhecem também melhor. E respondendo concretamente à pergunta, é isso, é tentar sempre valorizar e melhorar aquilo que nós fizemos o ano passado. Aqui, boa tarde, bom dia. A minha pergunta para o senhor, Dorival, é Sayonara Oliveira, das rádios RPC e Bangu FM do Rio. Dorival, eu queria saber, assim, a principal diferença que o senhor vê hoje, um dia antes da decisão do Atlético da temporada passada com o Atlético de hoje, sob seu comando. Se o senhor poderia também comentar um pouco sobre a situação do Rony, se ele vem como titular ou não, é uma dúvida que todo mundo está esperando. E se o senhor poderia também comentar sobre o time de amanhã. Olha, eu acho que mudamos as características, por quê? Porque mudamos alguns nomes. O Atlético, pelo destaque que teve no ano anterior, teve muitas sondagens em relação aos seus principais jogadores e merecidamente cada um foi para um clube numa boa situação, uma boa situação que também tenha sido favorável ao Atlético de uma maneira ou de outra. Nós, com a nossa chegada, nós já sentimos que isso teria que ser mudado. Nós temos uma forma de trabalho, nós temos um conceito de trabalhos que é natural que serão ainda desenvolvidos, estão sendo implantados, mas eu confio muito no potencial da minha equipe. É uma equipe jovem, porém uma equipe aguerrida, uma equipe agressiva, uma equipe que vai procurar criar todas as dificuldades possíveis à grande equipe do Flamengo. O Rony hoje está numa boa condição, ele melhorou, até porque ficou quase 20 dias afastados, né, de treinamentos, e teremos aí uma equipe amanhã forte, competitiva, em busca de um grande resultado, naturalmente esperando por um grande adversário da mesma forma. Boa tarde, Pedro Neves de Sousa, CMTV, Correio da Manhã, Portugal. Perguntava ao técnico do Flamengo, os adeptos do Flamengo querem que continue à frente da equipa, em Portugal fala-se que pode ir para o Porto. Como é que vai ser o seu futuro e também se está otimista na possibilidade de conquistar 3 títulos nos próximos 10 dias? Pedro,
Acho que esse tema aqui não é muito importante. O mais importante é aquilo que tu perguntaste. O Flamengo vai estar neste mês na disputa de 3 títulos. Isso é que é o importante, esse é que é o nosso foco e esse é que é o meu foco. De cada vez mais evoluirmos jogo a jogo, de maneira que nós possamos ter a responsabilidade de estar nessas 3 frentes e poder conquistá-las. Tem sido esse o paradigma da minha estadia e como treinador do Flamengo. O outro tema é um tema que diz mais importante para o mundo desportivo português, que é o que é para o tema aqui do Brasil neste momento, para esta final da Supercopa. Boa tarde, Nicolas França, Rádio Transamérica. Uma pergunta para o Dorival, queria voltar em 2 questões aqui. Numa das primeiras respostas do seu colega e adversário agora, ele falou que percebe um olhar diferente seu para o jogo em relação ao que era o Atlético do ano passado, né? Queria que você mesmo definisse esse olhar, até em comparação com o que o Atlético apresentava e o que o time tem de estrutura, o time coloca em campo como filosofia mesmo, né? E também voltando na questão do Rony ali, que diferencial que ele pode trazer para o teu time hoje contar com um jogador desse? Eu acho que a própria colocação do Mister foi em relação a uma mudança de perfil, né, de treinador e de alguns jogadores que compunham a equipe anterior para a equipe atual. Você vai buscando opções dentro do seu próprio plantel. Nós tivemos aí, como eu disse anteriormente, a saída de 13 atletas e a chegada até esse momento do quarto atleta, que seria o Jandrei, agora chegou inclusive ontem. Então, ainda é cedo para que você consiga uma definição completa, a consolidação daquilo que foi alterado. Isso demanda tempo, demanda trabalhos e é o que vem acontecendo. A equipe vem evoluindo, a equipe vem melhorando. Do primeiro trabalho, do primeiro jogo que nós tivemos com o Racing lá na Argentina para a última partida que fizemos a semana passada, já houve uma boa evolução, mas é um fato, nós trabalhamos sempre buscando uma melhora. Essa melhora ela acontece de uma maneira gradativa, mas ela vem sendo mostrada. Acredito eu que o próprio Mister também esteja buscando novas situações para um Flamengo que todos passarão a estudar de uma maneira muito mais intensa, muito mais direta, e ele por necessidade, ele busca também situações que alterem um pouco o próprio padrão que a equipe já apresenta, que é muito bom. Então, é o que acontece da mesma forma conosco. Nós estamos sempre buscando uma nova situação para que, de uma maneira ou de outra, possamos surpreendê-los, possamos criar um fato novo que faça com que, em uma partida, de repente, você consiga tirar algum proveito de alguma possível condição trabalhada, treinada ou observada da equipe adversária. Vamos para a última pergunta. Boa tarde, Heitor Olímpio, Rede CS de Comunicação. Eu queria fazer uma pergunta para o Jorge Jesus. Jorge, como é que você está trabalhando no sistema defensivo do Flamengo? Rodrigo Caio está 100% preparado para amanhã. E você se preocupa com a velocidade do Atlético para esse jogo? Bom, a nossa preocupação em termos de organização defensiva, pelo menos é uma das prioridades que eu dou aos momentos do jogo. Trabalhar a equipa dentro do melhor possível defensivamente, com as características, como é óbvio, de cada jogador. Nós hoje temos 2 zagueiros diferentes da estrutura do ano passado, que é o Gustavo e o Léo, que era jogador aqui da equipa do Mister. O Léo vai estar fora do jogo por causa da lesão que ele teve com o Fluminense. O Rodrigo Caio vai entrar e vai jogar, se até amanhã não acontecer nada, vai jogar, está em condições físicas para o fazer, porque ele táticas já as tem, porque vem com 8 meses de trabalho comigo, e portanto é dentro sempre dessa perspectiva e dessa ideia
procurarmos com os jogadores que temos, individualmente, dar-lhe uma ideia coletiva da melhor forma que cada equipa, neste caso é a minha equipa, cada vez possa defender melhor, que é um dos momentos do jogo que eu mais privilegio. Chegamos ao fim da coletiva. Obrigado, Jesus. Obrigado, Dorival. Só um aviso a todos, a entrega de credenciais para quem ainda não retirou continua no hotel de 4 até as 7. E amanhã, aqui no estádio, a gente vai fazer a entrega dos coletes e dos cartões de acesso à zona mista, tribuna e entrevista coletiva. Boa tarde, obrigado. Boa tarde a todos, obrigado. Até amanhã. Muito obrigado. Tenhamos amanhã um grande espetáculo.